Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal pra vocês, do Catilango. Espero que estejam gostando. Deixa seu like já, porque se você tentar ver sem deixar seu like, você vai se esquecer, hein? Comenta pra engajar, é óbvio, e se inscreve se for novo por aqui. Lembrando também, se você puder ajudar o canal do fundo do coração, porque dá um trabalhão e o YouTube não paga quase nada, eu deixo um link no comentário fixado na descrição, além de um QR Code durante todo o vídeo. Mirou seu celular, doou um centavinho, R$1, o quanto o seu coração mandar, eu vou agradecer do fundo do coração, e sem mais delongas, vamos curtir esse vídeo. Um beijo e bora! O capítulo já começa com nosso velhote partindo pra cima feito um louco possesso e os figurantes exclamando com a monstruosidade pertinho de ceifar suas vidas. Ele já mete um porradão nos dois que mandam ele pra longe, então usa sua técnica, chama de giz da Loto Verde, perseguição infernal extrema dupla, e usando suas duas chamas, a antiga que ele já tinha e a verde que ele pegou do figurante, ele parte pra cima dando 2 socão nos figurantes, mano, que simplesmente gemem pensando que seriam mortos agora mesmo. Mas adivinha só, outro figurante entra na brincadeira segurando a mão do velhote. Era o ancião supremo da família Zou. O velhote pula para trás, afastando dos figurantes, e o ancião supremo pensa que ele era um imperador marcial de 3 estrelas, mas consegue usar o poder daquelas chamas Lotus Verdes para o dominar. O ancião da montanha pergunta: "Quem é você? Como se atreve a ir contra minha seita? Não tem medo da morte?" Nosso prota fala debochando: "Seja o pet da montanha ou o discípulo favorito deles", enquanto caminhava para frente. "Mesmo se você for o mestre dessa merda de seita Leng Xingbo, qualquer um que cruzar comigo morre", e o velhote rachava os bicos lá atrás. Vemos o ancião supremo, o líder da família, o ancião da montanha afastada de emoções, exclamando assustado com essa citação do nosso prota. Ouvindo isso, todo mundo só tinha um pensamento assustado. Quem era esse tal de Leng Xingbo? Não era outro senão o mestre da montanha afastada de emoções, um dos 3 mais fortes cultivadores marcial no Império da Chama do Crepúsculo, junto com Qin Feng da seita da Reunião Celestial e Kui Song-he do Portão da Joia Celestial. Ele é o símbolo de toda a cultivação marcial do Império da Chama do Crepúsculo. Será que esse pirralho sabe do que está falando? Ele não tem medo de atrair um perigo falando tais atrocidades? A loirinha não era diferente de todos os figurantes. Ela estava em silêncio, ponderando e encarando nosso prota enquanto suava frio. Vemos também que a garota de manto, o chefe do santuário e o príncipe assistiam tudo isso em choque. O velhote da montanha afastada de emoções fala: "Você realmente não sente medo? Como se atreve a falar tais atrocidades?" E nosso prota, fingindo de bobo, fala: "Ah, me desculpe. É que eu ainda sou jovem e ignorante. Por favor, só me deixe de lado." E o ancião supremo pensa: "Maldição. Então ele sabe sim o que a morte significa. Bom saber." Só que então, mais debochado ainda, nosso prota fala: "Normalmente eu sou bem direto. Então se te ofendi de alguma maneira, fale pro Leng Xingbo me procurar ele pessoalmente." Meu Deus, nosso prota humilha demais, filho. Nessa hora, como a minha reação, a dos figurantes, era só de ficar de queixo caído. Então, o pirralho realmente não sabe o que é morte. O ancião se controla e quando ia amaldiçoar nosso prota, vemos alguém pousando do seu lado. A garota de manto fala: "Vou me lembrar das suas palavras hoje, jovem mestre 1, enquanto o figurante atrás dela chamava por seu nome. Ela diz: "Os acontecimentos de hoje serão repassados a meu pai pessoalmente." Então, ela olha para trás e fala: "Aquela espada nunca havia perdido uma única batalha em sua jornada de 40 anos com meu pai. Nós perdemos nosso orgulho aqui, então pode pegá-la por agora." Usando a mesma técnica que ela usou em Tianxi para desaparecer, ela diz: "Vamos voltar para recuperar pessoalmente no futuro." E o ancião gritava por ela. Vendo que ela não estava ouvindo, ele simplesmente bufa e sai voando, enquanto vemos nosso prota puxando a espada com Ki. Logo, a espada cai em sua mão e a única coisa que ele diz é: "Nada mal, uma arma Chuan decente. Isso deve dar para vender por um bom preço." E todo mundo tinha a mesma cara. Com certeza eles pensavam: "Esse pirralho só pensa em dinheiro, mano." O líder do santuário tosse para chamar a atenção de todos e o príncipe presta atenção em suas palavras. Então ele diz que anuncia que o vencedor de hoje na batalha da Arena do Ouro Negro era da cidade da chama marcial, Liu Xiong. E nosso prota, debochando dele enquanto guardava sua espada, bufa e fala: "A famosa Arena do Ouro Negro é conhecida por ser um local para batalhas finais, onde lutas são decididas pela morte. Suas regras deveriam estar gravadas em pedras. Eu nunca teria imaginado que várias pessoas teriam tentado acabar com minha própria vida após minha vitória." Então, encarando o ancião, ele fala:
Elas estão realmente gravadas em pedras e são inflexíveis, fazendo o bichinho ficar em choque, pois sabia o que viria. Nessa hora, as palavras gravadas em pedra ressoam por toda a arena e um silêncio se cai sobre todos. Logo, o líder do santuário pousa falando: isso é definitivamente minha culpa por não aplicá-las bem o suficiente. Jiang Ji já foi esmagado por você, e em relação à família Zhou, eles serão punidos de acordo. E o velhote pensava: estou com um mau pressentimento. Nosso prota, mais uma vez debochando dele, fala: e quem acredita em você? Eu não. Ele pensa: esse garoto não tem medo nem da montanha afastada de emoções, é seguro assumir que ele também não tem medo de mim. E pergunta o que nosso prota queria. Nosso prota sombrio fala: você já sabe. Usando uma técnica sonora, ele fala: não se preocupe, qualquer coisa é negociável. Só me dê algumas pedras primordiais e nós podemos agir como se nunca tivesse acontecido. Caso contrário, os acontecimentos de hoje se tornarão edição especial de amanhã e até a rua mais estreita estará falando sobre essa vergonha. E o velhote pondera que já pensava nisso. Se é como o pirralho diz, o orgulho da realeza do Império da Chama do Crepúsculo vai estar acabado. Então, prevendo a dor de cabeça seguinte, ele pergunta: quanto vai? Fala. Nosso prota faz um número 1, e ele fala: 10 milhões de pedras primordiais de nível médio? Você é realmente ganancioso, se fingindo de besta. Só que nosso prota mais debochado ainda fala: 10 milhões? Você normalmente faz piadas, chefe Shin. Até a família Zou consegue tirar 60 milhões do nada. Você é a realeza e o tio do príncipe atual. Não tem vergonha de dizer só 10 milhões? O velhote, já cuspindo ketchup por esse grande choque, pergunta: você tá realmente pedindo por 100 milhões? Você foi pobre por tempo demais, hein? Nosso prota fala: já que você não pensa muito sobre esse assunto, esqueça isso. Vou me certificar de que você consiga a primeira edição nas páginas de fofoca. E o velhote grita: não, tá bom, 100 milhões eu pago. O velhote com uma dor no coração fala: você pode até ter 100 milhões, mas você precisa me prometer uma coisa. Nosso prota fala: um acordo é um acordo, me dê os 100 milhões primeiro e depois conversamos. E o velhote pondera suando frio: uma pessoa normal estaria feliz o bastante com um acordo tão lucrativo. Como ele ainda tem nervos para pensar com tanto cuidado? Porque eu sinto que ele é o velho tonto sorrateiro, enquanto eu sou o jovem de 15 anos aqui, totalmente descuidado? Ele fala: estarei vindo procurar por você daqui a pouco, e dá as costas preparando para sair. E quando ele passa na frente da família Zou, ele encara-os com muita raiva. Então ele diz: como chefe da família Zou, Zhou Yangbian teve a audácia de quebrar as regras da Arena do Ouro Negro, ele será condenado a 3 golpes sem poder se defender e ser submerso na lama preta por 3 anos. A partida foi encerrada, todos liberados, e vemos todos que assistiam incrédulos com esse desfecho. A garota fala: parabéns, irmão, por seus grandes lucros, e o garoto, totalmente se fingindo de besta, fala: pura sorte, foi pura sorte. E o outro segurava sua cabeça enquanto tremia. Ele estava totalmente quebrado. E grita: aquele Zhou Yuxian é um lixo. Vemos também que os 3 líderes da família deram uma encarada tática, tipo assim: vamos deixar esse garoto do lado, senão a gente vai sofrer a mesma coisa. Logo vemos que na plateia um misto de felicidade e um misto de ódio surgiu no coração de todos, pois gritavam: a família Zou é inútil, a família Zou vai me fazer ser morto, enquanto o outro gritava: hahaha, obrigado por me fazer rico, jovem mestre 1. O outro: não, meu Deus, por favor não, vou ter que pagar eles de volta com o meu corpo. E o outro gritava: hahaha, hora de ir às compras. O príncipe fala: devemos ir também? E alguém usa uma técnica de transmissão sonora para ele, falando: eu sei que você está infeliz com a circunstância, mas estou te avisando agora, não deixe Liu Xian bravo. Haverão melhores chances no futuro. E o príncipe fala: mas tio... Só que a transmissão já tinha sido cortada. Sem ter mais o que fazer, ele simplesmente lamenta, falando: tá bom, eu vou deixá-lo. Só que então ele olha para a arena e fala: tio, o que devemos fazer? Enquanto apreciava a montaria do nosso prota e ele brincando. O figurante fala: eu não sei se vamos tocar em Liu Xian, todo sombrio. E então, com a imagem do nosso prota brincando com o petzinho, ele diz: mas eu colocarei minhas mãos naquela criatura demoníaca. A batalha na Arena do Ouro Negro acabou com a vitória completa do nosso prota, a morte do figurante da família Zou e também com a morte do ancião da montanha afastada de emoções. O resultado da batalha foi inesperado, levando a perda significativa para os apostadores a ponto de chegarem à ruína financeira. Porém, as pessoas da cidade da chama marcial resgataram as pedras primordiais de nível médio imediatamente sob ordens de Jiarong, Shenzhen e Hanbai, e se divertiam com tanto dinheiro.
Vemos o velhote funcionário da Lourinha falando que a força do pirralho é muito além de suas expectativas. Até um grão-mestre marcial consegue ser reprimido com o mover de suas mãos. Sem mencionar o Império da Chama do Crepúsculo, esse tipo de poder é raro em todo o continente. A Lourinha diz que não deve haver problema algum com a conferência na cidade do nascer da lua. Agora é o momento em que as forças de todas as partes estão se movendo. Ele expôs sua força muito cedo e até ofendeu a montanha afastada de emoção. Acho que ele vai ter problemas. O velhote pergunta o que acontece com eles se o protagonista for morto. Será que eles devem mobilizar a guilda de Tianhuan para proteger ele? E a Lourinha fala que nesse momento a região sul está muito turbulenta. Ela tem medo que se correrem para organizar suas forças pode causar muitos problemas. Seria ainda mais perigoso se outras guildas de comerciantes descobrissem sua ligação com ele. Ela diz que só espera não estar se preocupando demais. O velhote ainda estava incrédulo sobre não fazer nada. E ela diz que apesar do nosso prota parecer estar agindo de maneira corajosa e descuidada, ele é mais inteligente e cheio de esquemas. Até ela não consegue ver através dele. Ela lembra da arma misteriosa, absolutamente extraordinária, que derrotou um grão-mestre marcial com um único movimento. Quem é capaz de nutrir um discípulo tão excepcional e ter tamanhos recursos? Enquanto ela simplesmente bufava sem saber quem era, ela olha para o céu e vê nosso prota caminhando em direção à Torre dos Mil Tesouros. E mais uma vez pergunta quem era exatamente o poder por trás do nosso prota. Será mesmo a Torre dos Mil Tesouros? Por um tempo, praticamente todas as forças focaram suas atenções na Torre dos Mil Tesouros, assim como os movimentos do prota. O outro careca ruivo pergunta por que nosso prota estava ali de novo. E nosso prota, sendo bajulado pelas mulheres, fala: por que? Não sou bem-vindo? E ele diz: não, você veio de longe. Jovem Mestre 1, é um prazer. É só que... Então nosso prota pergunta: que o que? Enquanto ele olha para outro velhote que comia feito um louco. Não era nenhum problema, era só que ele se dirigiu à torre depois de causar um grande alvoroço. O que os outros pensariam sobre isso? Qual é o significado dessa atitude? Nosso prota fala: nada em particular. Depois de pedir dinheiro emprestado da última vez, eu ouvi que o ancião Yin estava treinando em isolamento. Dessa vez eu passei aqui só para agradecer pessoalmente. Você não está pensando que eu vim aqui devolver o dinheiro, né? Tô fraco de grana no momento. Aquela quantidade é muito grande e vai demorar um tempo para retornar. E o velhote estava com seus olhos bugalhados, quase saltando de seu rosto, pensando: sua atuação é uma aposta. Todo mundo sabe que você extorquiu 2 montes enormes de pedras primordiais da família Zou. Você tem mais dinheiro que a filial da Torre dos Mil Tesouros do Império da Chama do Crepúsculo tem agora, mas ainda tá chorando por estar pobre? E então vemos ele chorando por dentro e contemplando. Você só quer puxar a Torre dos Mil Tesouros junto para a briga e fazer a gente de escudo para você. Ele diz: você deve estar brincando, jovem mestre. Aquele dinheiro não era quantidade tão grande. Não vai ser tarde demais para devolver o dinheiro quando você tiver o bastante. E nosso prota dá um sinal falando: boa. De primeira eu estava preocupado que o dinheiro da Torre dos Meus Tesouros não seria o bastante, mas estou aliviado. Essa quantidade é só uma agulha no palheiro para vocês. Então ele diz: na verdade, eu vim porque queria pedir umas pedras primordiais emprestadas de novo. Nessa hora, o velhote já foi flechado por vários ataques do nosso prota. As garotas espumavam pela boca enquanto uma caía desmaiado e a outra jogava tudo pro ar. E até o velhote que comia cospe tudo engasgado. O velhote pensa que esse pirralho é mesmo sem vergonha. Ele até disse isso em voz alta, o jeito de falar dele é tão bom quanto a cultivação dele. Enquanto enxugava a baba depois de ter quase morrido engasgado. E o ancião simplesmente gaguejava, chorando, todo mal desenhado. O prota diz: 10 milhões de pedras primordiais de nível médio deve ser um bastante. E vemos que o velhote que tinha virado um Lego simplesmente perde a cabeça. Ele sai rastejando falando: por favor, espere um momento, vou ir discutir isso com os líderes. E nosso prota todo bobo fala: esperando boas notícias. E o velhote ficava em silêncio lá, enquanto via ele e as garotas saindo rastejando. O ancião simplesmente pensava: esse homem é mesmo um ladrão. O velhote fala: você é mesmo cruel, hein? E nosso prota fala: Yan Shangyang quer minha preferência, mas não quer pagar o preço. Só tô ajudando ele a decidir a continuar ao meu lado. O velhote fala: você está extorquindo 10 milhões de pedras primordiais e está dizendo que está ajudando ele? Essa lógica é meio estranha. O prota fala: você sabe minha situação atual, eu não preciso das pedras só para mim, mas também para vocês. Como podemos cultivar sem elas? O velhote diz: emprestar pedras primordiais para cultivar. Essa é a primeira vez que ouço isso. Você vai pegar mais pedras para pagar ele quando chegar em um nível alto? E vemos o prota simplesmente respondendo:
Pense só, se minha cultivação for mais alta que todos, realmente terei que pagar de volta? E o velhote fica em silêncio e literalmente diz: estou sem palavras. Logo vemos o ancião careca voltando falando: Jovem, eu usei todo o meu poder para te ajudar. Por favor, não esqueça de mim no futuro e fale bem de mim para o ancião Yuenbo. Nosso prota fala para ele não se preocupar. Quando o momento chegar, vai pedir para Yuenbo promover ele na sede da Torre dos Mil Tesouros. E o velhote agora fica mais feliz falando: sério? Então ele fala: Jovem Mestre 1, está falando sério? Você é mesmo gentil. E nosso prota diz: é claro que estou. Eu ainda tenho coisas para fazer. Pode nos levar até a porta? E o velhote fala: claro, por favor, eu vou te acompanhar. E pondera, ele ainda quer mostrar a todos que tem uma relação próxima com a Torre dos Mil Tesouros. Nosso prota é muito insano. Na saída, nosso prota faz questão de falar alto: obrigado por sua hospitalidade, ancião. E obrigado de novo à Torre dos Mil Tesouros por sua generosa ajuda. E o velhote simplesmente sem graça fala: de nada. Só que o nosso prota não poupa elogios falando: abaixo dos céus, na região do sul, seria impossível para mim, Liu Xion, estar aqui hoje sem o apoio da torre. Sou extremamente grato. E o velhote pensa: eu consigo sentir diversos olhos na gente. Sem graça ele diz: suas palavras gentis são tudo o que precisamos, jovem mestre. Suas conquistas até agora não têm nada a ver com a Torre dos Mil Tesouros. Lá fora, enquanto partia com seu petzinho, o prota diz: você está sendo modesto demais não pegando os créditos que lhe é merecido. É assim que a Torre dos Mil Tesouros sempre agiu. Vou pegar minha deixa e partir. E o velhote já derrotado pensa: a atenção de todos está em mim agora. Nosso prota e o velhote deixaram a torre e partiram em direção à cidade da chama marcial. Mas no caminho eles tiveram uma grande surpresa. Era 2 figurantes metidos à besta. O prota diz: se não estou enganado, você é Xin Huiyu, o atual príncipe do Império da Chama do Crepúsculo? E o cara fala: exatamente, sou eu. Liu Xion, você está causando um grande reboliço. Nosso prota cruza os braços e diz: se eu estou correndo solto ou não, isso não tem coisa alguma a ver com você. O príncipe então, todo arrogante, fala: eu não vou bater boca com você, afinal você é mesmo talentoso. Mesmo se eu conseguir ganhar contra você, temo que tomaria certo tempo e esforço. Na verdade eu só vou falar que quero que deixe a criatura e a machete congelada brilhante e seu artefato misterioso. E também se renda a mim e seja meu escravo. Se você fizer isso, você pode salvar sua vida e continuar vivendo muito bem. E vemos que essa citação do príncipe fez nosso prota literalmente ficar sem palavras o encarando. Nosso prota então fala: dá pra ser mais idiota, meu filho? E o príncipe rindo fala: eu sabia, você não me obedeceria tão facilmente. Então, me deixe esmagar essa sua arrogância e deixar o mundo todo ver como você, Liu Xion, é um cachorrinho perto de mim. Só que enquanto ele completava isso, ele exclama, porque já vemos que nosso prota ia esbufetar o figurante, não ia sobrar nada. Quando a mão do nosso prota estava milimetricamente próximo do rosto do figurante, para ele deixar de ser moleque, ia ser só um carinhozinho, vemos que alguém chega para salvá-lo com um relâmpago, fazendo o velhote, a criatura e nosso prota exclamar, enquanto é repelido de perto do príncipe. O prota volta para o petzinho e o velhote questiona se ele estava bem e ele diz que sim. O velhote então pondera que não consegue nem ver o cultivo do cara que chegou. O figurante diz: inacreditável, você queria dar mesmo um tapa na cara da sua alteza o príncipe? Você é um selvagem mesmo. E o príncipe, suando frio, totalmente sem graça, pensa: se o tio não tivesse intervido na hora, Liu Xion teria me dado um tapa na minha cara e teria sido a maior vergonha da minha vida. O prota diz: uma habilidade marcial do tipo trovão? Não me surpreende que vocês querem minha criatura demoníaca do trovão. Você quer ela para te ajudar a cultivar, certo? E o cara fala: você é até bem informado. Agora que você sabe, é melhor ser obediente. Eu não sei como você derrotou o Zhong Yunshan, mas você acha que tem chance de me vencer? Nosso prota, cruzando os braços, diz que apesar dele controlar seu cultivo, ele aposta que o nível dele deve ser entre um imperador marcial de 5 estrelas. Além disso, ele tem cultivado de maneira extraordinária as artes do trovão. Seu poder de combate pode alcançar um nível de um imperador marcial de 7 estrelas. Se eles realmente fossem lutar, o velhote e nosso prota seriam mesmo derrotados. E o velhote que estava ao seu lado pensa: o quê? 7 estrelas? O figurante pondera: até mesmo uma pessoa forte do mesmo nível que eu pode não ser capaz de ver meu verdadeiro cultivo. Mas esse moleque acertou na mosca. E o príncipe ponderava em dúvida como o pirralho conseguiu prever isso. O figurante então diz: agora que você sabe por que não se rende, um homem sábio deve saber quando desistir. Nosso prota zoando o figurante fala: é mesmo, a gente pode até não conseguir vencer você,
mas acho que você não deve ser arrogante ao ponto de pensar que não seríamos capazes de escapar, certo? E o figurante fala, escapar? O Imperador Marcial de 3 estrelas atrás de você pode ser capaz de escapar confiando em seu poder das chamas de Lótus Verde. Em relação a você e essa criatura, seria insano pensar sobre escapar, não seria? Nosso prota, bufando da burrice do figurante, simplesmente fala, como eu disse no início, vocês são uns idiotas. Então ele completa, em termos de forças vocês estão bem, mas em termos de inteligência, existem pelo menos 3 ou 4 facções se escondendo pela área, mas você é o mais impaciente e agiu primeiro, fazendo o figurante começar a procurar e gritar, o quê? Nessa hora ele grita, quem é? Saiam todos vocês, colocando grande pressão em sua voz, que faz até o príncipe tampar seus ouvidos de dor. Nessa hora, uma rachadura no espaço-tempo aparece e o figurante nota que era realmente alguém que espiavam. Então, somos contemplados com a imagem de um super navio de batalha que separa os dois. Logo vemos todos os alquimistas simplesmente olhando a cena e o figurante exclamando, olhando para eles. Então ele diz, Lord Bailey, por que você está aqui? E o velho fala, por que eu estou aqui? Quero te perguntar a mesma coisa. Liu Xion é um alquimista em nossa associação de alquimistas. Por que você está me parando questionando minhas ações? Então o velhote completa, Lord Wei, faz muito tempo mesmo. Você está até mais engraçado que antes. O figurante com cara de merda fala, Mestre Bailey, esse é um assunto pessoal entre Sua Alteza Real, o Príncipe e Liu Xion, por favor, não se envolva. Então o Mestre Bailey fala, é claro que não vou interferir com queixas pessoais. Pirralho, me conte, esse é um problema pessoal entre vocês dois ou você está sofrendo bullying? E como sabemos, nosso prota assume seu papel de ator e grita, é claro que eles estão me ameaçando. E não só isso, Sua Alteza Real quer que eu me torne um escravo dele. E o figurante, agora tremendo na merda, pensa, baseado em como o Lord Bailey está agindo, parece que eles têm intenção de se envolver nisso. O prota estala a língua 2 vezes falando, ele quer pegar um alquimista de 4º grau como escravo dele. Lord Bailey, isso é um desprezo descarado com um alquimista de 4º grau. Então os dois figurantes que estavam sendo acusados ficam todo mal desenhado e começam a exclamar suando frio com a consequência de suas ações. Então nosso prota começa a gritar, como um alquimista de 4º grau, estou requisitando que a Associação de Alquimistas do Império da Chama do Crepúsculo emita uma ordem de morte. Destruam o príncipe e Yue Junlin, as 2 pessoas que desprezam os alquimistas. E vemos a imagem dele gigantesca e a dos figurantes pequenininhos exclamando de medo. Eles ponderam, a ordem de morte da Associação dos Alquimistas apenas termina na sua morte direta. A única pessoa que sobreviveu a essa ordem é o número 1 do continente, soberano marcial tirano Ao Shakong. O figurante então, suando frio, fala, Mestre Bailey, por favor, não escute as bobagens dele. Isso é realmente um assunto pessoal e não tem nada a ver com a dignidade dos alquimistas. E o Mestre Bailey, se divertindo, pensa, esse pirralho, dê a ele um dedo e ele vai querer levar seu braço inteiro. Apenas alquimistas de 8º grau ou acima têm autoridade para emitirem as ordens de morte na Associação dos Alquimistas. Não sou qualificado, mas Yue Julin não precisa saber. Nessa hora nosso prota vira até um megazord, assuntos pessoais? Nós não temos problema nenhum, então como pode ser assuntos pessoais? Eles claramente me veem como um alquimista e querem que eu seja um escravo. O que Sua Alteza Real disse agora há pouco, não só me ouviu isso, mas também é um Lord Bailey e alguns outros que ainda estão se escondendo e recusaram a sair, é bobagem. Eu espero que vocês defendam que certo e restaure a dignidade dos alquimistas, Lord Bailey. A dignidade dos alquimistas é completamente destruída hoje. E vemos o velhote pensando, ele está exagerando demais. Típico do nosso prota. Então vemos o nosso prota feito um bonequinho de pano, criticando, reclamando e tagalerando e cuspindo vários e vários argumentos. O príncipe e seu tio sendo atacados por essas acusações, pensando, de onde esse garoto tá pegando todos esses termos, velho? Tá ficando louco. O Lord Bailey então diz, você é bastante arrogante e tá galera, príncipe da família Shin. Vou levar em consideração que você ainda é novo e inocente. Se você pedir desculpas agora para Liu Xion, esse assunto estará resolvido. E o príncipe exclama em choque, velho. Com raiva ele pensa, que merda Liu Xion, você vai ver. Então ele diz, foi minha culpa dessa vez, vamos terminar o que começamos da próxima vez que nos encontrarmos. E o seu tio fala, até mais Mestre Bailey, e já se vira para partir. E vemos que nosso prota não parava com seu bonequinho de pano. E olha lá, ele tá saindo pra beber seu leitinho. Some daqui, ô pirralho.
Vemos que era nosso prota que segurava o bonequinho de pano e fala: obrigado por me tirar daquela situação, mestre da guild. Eu ainda tenho assuntos importantes no qual tenho que cuidar, então também irei me despedir de você. Vou visitar associações um dia para oferecer meus agradecimentos. E o velhote pensa: esse garoto, eu literalmente acabei de salvar ele e ele já tá planejando fugir? Ele diz: afinal de contas você é um membro da associação, então foi uma coisa certa a fazer. É uma pena que você não tenha havido associação de alquimistas desde que você se tornou um alquimista de rank. Sempre foi um pequeno arrependimento nosso. Já que estamos nessa ocasião, por que não ir agora? Nosso prota fingindo fala que seria uma honra discutir a arte de alquimia com ele. Ele nunca poderia pedir mais. Infelizmente, ele tem assuntos para tratar e é um verdadeiro azar. E o velhote pensa: que assuntos podem ser tão importantes que você não possa arrumar um tempo para visitar a filial? Eu ainda não te dei seu emblema de alquimista de 4º grau depois que você passou com sucesso. Se você perder essa oportunidade, pode esquecer sobre ela no futuro. E nosso prota, mesmo assim saindo, fala: não tem problema se não receber o emblema, afinal de contas eu posso só voltar mais tarde por ele. E o velhote o agarra dizendo: ei garoto estúpido, você vai vir ou não? Eu acabei de salvar teu rabo, você não pode pelo menos me agradecer vindo comigo dessa vez? E o prota fala: Lord Bailey, por favor não faça isso, vou perder mais do que sendo levado por Shinryu se eu for com você. E o velhote fala: corta essa tio, você vai ter perdas, mas vai ter vários benefícios também. Afinal, quanto eu poderia tirar vantagem de você? Você sabe que tem outras pessoas esperando por você lá, se você não vier comigo, você também não vai deixar esse lugar ileso. No fim, vemos os figurantes olhando ao fundo sem palavras enquanto os dois continuavam discutindo. Por favor, não saia da linha, mestre. Eu ainda sou uma criança, e outro. Então você deveria estar mais ansioso para aprender a ser mais curioso. Vamos, venha comigo agora à associação e eu vou te mostrar algumas coisinhas. E vou te falar, esse papo tava muito estranho. No fim, vemos o navio partindo e o protagonista gritando: não podemos, tio! E o velhote grita: você vai vir comigo mesmo que minha garganta sangre, seu pirralho! Eu não sei não, tava muito estranho esses papos. No fim, vemos o espaço-tempo rachando, um deles ponderava em silêncio e o outro dizia: um alquimista de 4º grau que consegue matar um grão-mestre marcial com um único movimento das mãos? Isso é interessante, muito interessante. A filial da Associação de Alquimistas do Império da Chama do Crepúsculo era uma associação que opera independente a qualquer outro poder, uma rara exceção. Assim que o chamativo e infame Liu Xiong entrou nas dependências dele, ninguém mais se atreveria a continuar suas investigações sobre ele. Vemos uma imagem linda e nosso prota dizendo: os alquimistas da filial do Império da Chama do Crepúsculo sabem como criar um clima. O velhote chega anunciando: pessoal, esse é Liu Xiong, da Cidade da Chama Marcial, para 3 pessoas que esperavam. Vemos os dois muito mal desenhados falando: uma reunião pelo acaso ganha de uma reunião marcada. Nós encontramos bem à borda da cidade. O Lord Liu Xiong tinha alguns assuntos que precisavam tratar, mas ele insistiu que viesse reivindicar seu emblema de 4º grau, então nós estamos aqui. E o velhote pensava: esses alquimistas são todos iguais. O prota diz: exatamente, eu acabei de me tornar um alquimista de 4º grau não há muito tempo atrás, mas não consegui buscar meu emblema mais cedo por causa da opressão da família Zou. Como eu poderia perder essa chance de buscar ele quando encontrei o Mestre Bailey por acaso? E vemos o gordinho falando: hahaha, as oscilações de poder de alma do Lord Liu Xiong são pelo menos definitivamente tão altas quanto a minha. Eu digo que não precisamos de um teste, o que você acha disso? E o prota fala: obrigado, Lord Wan Han. Então alguém grita: um emblema sem testes? Isso não é um problema para um alquimista de grau baixo, mas para o 4º grau, eu não acho que isso seja certo, beleza? A arte da alquimia não é tão flexível quanto as artes marciais. Todos os alquimistas de 4º grau passaram por décadas ou mesmo séculos refinando suas próprias técnicas e movimentos, aperfeiçoando suas habilidades até sua força ser mais perfeita que tudo. No fim, muitas pessoas desistem de tentar alcançar esse nível. O Mestre Bailey apresenta ele como Lord Shinze, um alquimista também de 4º grau e atualmente o tio de um dos príncipes. Além dele, tinha outros 2 lords, e o nome vai ficar aí na tela e eles são alquimistas de 4º grau. Pensa nos nomes difíceis de falar, fi. E nosso prota disse que era um prazer conhecê-los. Os outros 2 lords só pensavam uma coisa: então esse é o garoto que sabe os selos da vida flutuante, do mundo empoeirado e da terra divina. O Ruivo fala: jovem, eu não vou acreditar nem por um segundo se você dissesse que tem a força de um alquimista de 4º grau. Só que o nosso prota já estava sentado bufando, fazendo ele exclamar sem graça, filho. Nosso prota nem deu ideia para ele. Virando, nosso prota diz: então, como eu faço para você acreditar em mim, velho Z? Deixando o cara que estava no fundo sem graça. Ele pensa que nem a realeza do Império da Chama se atreveria a sentar conosco tão casualmente
a não ser que eles tivessem permissão. E vemos o velhote estava se tremendo todo, exclamando de raiva. Ele diz, obviamente, siga os procedimentos padrões e passe no teste. Se você passar, vou calar a boca. Caso contrário, volte de onde veio. O careca diz, eu observei a força do Lord Yuxion pessoalmente antes. Ele é definitivamente, pelo menos, um alquimista de 3º grau. Um deles diz, ele era de 3º grau alguns meses atrás. Mesmo se ele for do 4º grau agora, ele definitivamente não estabilizou sua força ainda. O quão difícil seria para ele passar no teste? Nosso prota fala, já que nenhum de vocês está feliz, o que acha de fazermos uma aposta? Aconteceu que eu não ganhei o bastante da luta de antes. Já que todos aqui são alquimistas ricos de 4º grau, eu quero ganhar um pouco de vocês também. Ele não tá nem escondendo que só quer dinheiro agora, família. O ruivinho da realeza tava rindo, falando que audácia. Quer apostar? Você vai apostar na sua derrota? Nosso prota então diz, a aposta vai ser uma batalha de habilidades de refinamento. Eu contra vocês 3, deixando os 3 em silêncio. Eles gritam, o que você disse? E o Lord Bailey fala, isso é meio complicado. E o carequinha pensa, de novo não. O velhote fala, você tem que ser pelo menos um alquimista de 5º grau para estar enfrentando 3 alquimistas de 4º grau ao mesmo tempo. O careca fala, por favor, reflita bem sobre isso, não deixe sua raiva bagunçar seus pensamentos. E nosso prota debochando fala, refletir? E o alquimista ruivo fala, a parte mais importante é o que nós estamos apostando, não é como. Eu não vou estar interessado se vocês 3 apostarem baixo. Como alquimista de 3º grau, obviamente você vai assumir as responsabilidades por suas palavras. Lord Yuxion, já que você está agindo tão corajoso, eu irei seguir com isso até o fim. Nessa hora, os 3 tiram 3 itens. Jade do vazio brilhante, asas da centopeia, roxas turva e bandeira de batalha do céu flamejante. O ruivo diz que essa peça de Jade vazio brilhante é um item de 7º rank, que tem um efeito multiplicador enorme para um alquimista durante o processo de refinamento. É um tesouro tão raro que quase nunca se consegue comprá-los. O carequinha diz que essa bandeira de batalha do céu flamejante pode ser extremamente valiosa, mas também está extremamente danificada. Depois de muitos anos tentando entendê-la, ele não chegou a nada, já que guardá-la não tem sentido, é melhor colocá-lo ela em sua aposta. O ruivo careca fala que o Mestre G está vendendo as asas das centopeias roxas, e o velhote que parecia um palhaço fala, haha, essas asas são realmente valiosas para mim. Só que o nosso prota nem dá ideia para os dois, estava encarando a bandeira, e o velhote atrás dele pondera, poucas coisas conseguem prender a atenção de Liu Xion dessa forma. Aquela bandeira danificada deve ser algo ótimo. O velho, que parece um palhaço, fala, o que você vai apostar, Lord Yuxion? Ele diz, as apostas de todos são muito boas, mas eu só quero pedras primordiais. A bandeira de batalha do céu flamejante pode ser usada como uma aposta, vou avaliar ela como 50 milhões de pedras primordiais de nível médio. Em relação às outras duas, por favor, usem pedras primordiais em vez disso, minha própria aposta será de 150 milhões de pedras primordiais. O palhaço indignado fala, você está tentando fazer as coisas ficarem difíceis pra gente? Os tesouros que tiramos são itens valiosos que são difíceis de comprar mesmo se você tenha dinheiro. Você pode só levar eles para um leilão e não será problema algum conseguir 50 milhões de pedras primordiais. O prota, olhando pro carequinha, fala, se eu pedir por 50 milhões de pedras primordiais pode ser difícil, quanto você está disposto a pagar por ela? E o palhaço fala, quem disse que eu estou vendendo elas, tá ficando louco? O carequinha fala, aquele par de asas são materiais de criaturas mais finas de 5º rank que ele já viu. E esqueça 50 milhões, ele pagaria mesmo se fosse 60. E o palhacinho fala, eu ainda não decidi vender. E nosso prota fala, Lord Yuan colocou um preço em seu item, então sua aposta está valendo agora. E o palhaço fala, você acha que essas asas são suas? E o carequinha fala, e sobre as pedras primordiais, certamente não são apenas uma promessa vazia, certo? O prota fala, eu só tenho 60 milhões comigo no momento, mas alguém vai me trazer aqui daqui a pouco. E todo mundo grita, então você está brincando conosco. O ruivo fala, você quer dizer que alguém vai te trazer 100 milhões de pedras primordiais agora? Que tipo de idiota seria estúpido bastante para cair nessa? E nosso prota ponderava em silêncio. Nessa hora alguém grita, esse seria eu, irmão Zen, fazendo todo mundo ficar em silêncio. O ruivo olha para trás e alguém chega falando, o momento em que eu cheguei, eu ouvi alguém me chamando de idiota. E nessa hora o alquimista estava gaguejando, irmão, é você mesmo? Ele diz, está tudo bem, estou aqui para dar ao jovem mestre 1 as pedras primordiais dele. Essas são as pedras que prometi pagar a ele, exatamente 100 milhões de pedras primordiais. Ele joga para o nosso prota e fala, por favor, confira mestre 1. E nosso prota fala, não há necessidade, eu confio em você, Lord Pi. O figurante ruivo pergunta por que para seu irmão, e ele diz para não perguntar. E nosso prota diz que agora que tem as apostas, as bandeiras e as asas podem ser apostadas.
e pede que Lord Shin, por favor, troque suas apostas para pedras primordiais. O figurante gritando fazendo um estardalhaço fala, parece que você não entende os efeitos da minha Jade. Quando utilizada, essa Jade pode aumentar incrivelmente e manter o poder espiritual do alquimista, acalmar os sentidos dele e estabilizar o Ki. É um tesouro raro e valioso por completo. O mestre Baile fala, o que você acha disso? Se o mestre 1 vencer, vou comprar o Jade vazio brilhante por 50 milhões de pedras primordiais. Isso funciona pra você, garoto? Nosso prota fala, é claro, quando há pedras primordiais, eu fico feliz. E o figurante putaço tinha que ser segurado para não partir pra cima do pirralho falando, esse garoto está me insultando. E o velhote fala, calma, calma, nada de resolver na mão. O prota olha pro velho e fala, Lord Pi, você não veio aqui apenas para me entregar as pedras, certo? Por favor, nos dê um pouco do seu tempo. Gostaria de uma xícara de chá? E o líder do santuário fica em dúvidas. O mestre Baile então diz, espere e vou te explicar o que aconteceu. E o outro figurante estava amaldiçoando o nosso prota. Depois que tudo foi explicado, vemos uma cena muito linda de um lago muito foda, os alquimistas flutuando em cima dele e alguém pensando, um alquimista de 15 anos no 4º grau desafiando 3 famosos alquimistas de 4º grau. É uma partida que parece ainda mais ridícula do que a com Zou Yushan. Ele realmente estava tão confiante e mostra nosso prota se espreguiçando como se isso fosse um passeio no parque, véi. O alquimista estranho careca bufa falando, tempo bastante para se fazer um bule de chá? Qual é a pressa? E o palhaço dava risada ao fundo. E nosso prota que espreguiçava todo debochado fala, eu espero que você ainda seja capaz de rir depois de ser espancado. Caramba, velho, nosso prota acaba de sair de uma batalha e já tá fazendo uma aposta com 3 alquimistas respeitados do Império, mano. Tem como ser mais debochado do que esse serzinho? Eu acho que não. O vídeo vai ficando por aqui. Pra vocês verem, eu já tô literalmente sem voz alguma me forçando pra terminar. Espero que vocês tenham gostado. Mereço o seu like, não mereço não? Olha o tanto de esforço que eu tô fazendo. Se inscreve se for novo por aqui. Comenta qualquer coisinha aí só pra engajar. E é isso. Um beijo pra vocês. Lembrando que na descrição e no comentário fixado tem um link do nosso Pix. Você clica, faz uma doaçãozinha, apoia o canal a continuar a todo vapor. Eu agradeço de coração a todo mundo que ajuda, todo mundo que deixa o like, todo mundo que se inscreve e comenta. Eu amo vocês demais. Espero ver vocês em breve e fui!